milhões de nos receber. Nesta casa que se reinventa todos os anos, que nos surpreende todos os anos e que vai servir aqui de cantinho para uma conversa sobre contos. E aproveitando aqui a presença do Jorge David, que nos trouxe já aqui uma rota de contos com a Ana Lares e com a Inês Couto, com a Maria José, a Zezé, e dizer Zezé é Zezé, ela é da casa, com a Benita e com a Sofia, que a Benita é responsável pelo livro, a Sofia é ilustradora do livro, contém uma série de contos que eles vão contar. Zezé, é contigo? Então começa. Tenho direito a champanhe e tudo. Eu, se fosse a vocês, reclamava, também queria. E agora vou passar à Zezé, que é ela que vai mudar aqui a sessão. Ao fome. Muito obrigado. É bom assim que a gente já começa, né, calibrado, vamos dizer, a gente fala no Brasil calibrado. Mas eu queria mesmo começar calando a boca e deixando isso daqui contar histórias. Porque é uma maravilha ouvir contar histórias. Elas ficam sempre mais especiais, mais ricas a voz de vocês. E o tanto que é importante, né, a contação de histórias. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a história da contação de histórias. Mas primeiro eu queria pedir para que cada um se apresentasse e contasse um pouquinho para a gente, porque a gente ainda tem muita coisa para contar. Então eu queria que vocês resumidamente dissessem um pouco da história de vocês. Pode ser? Então, é para ver se calma. Silêncio. Muito obrigado. Eu sou Jorge Trafim, contador de histórias. Trabalhei muitos anos na Biblioteca Municipal de Beja e foi com enorme prazer que recebi este convite de Benita Prieto, grande amiga que eu conheço há mais de 20 anos. Conheci a primeira vez na Biblioteca de Beja. Ela tem sempre uma particularidade que é contagiante. Este sorriso aberto, clarividente, isto é uma luminosidade que entra pelo nosso, como se diz no Alentejo, pelo nosso sentido adentro. No dia em que ela estiver deprimida, o mundo não tem esperança. Portanto, quando estiverem maus, chateados da vida, agarrem-se à Benita e isto passa. E depois, foi um desafio que ela fez, que eu sabia que iria fazer outras pessoas, e de vez em quando me dizia: cara, o livro está ficando bonito. E eu não sabia, eu confesso que eu não conhecia, mas eu gosto de participar nestes projetos sem conhecer as coisas, sem sabermos o que é que ela está para aqui engendrando. Curiosamente, nem sabia a maior parte das pessoas que reescreveram, que foram convidadas para reescrever estes contos. Quando me apareceu com o livro feito, alguns amigos me diziam: é muito bonito, muito bonito, o livro está a ficar, e as ilustrações são da Sofia Paulino. Mas como é que ela conhecia Sofia Paulino, que é de Castro Verde, falam assim, de Castro Verde? E quando me apareceu o livro na mão, eu confesso que fiquei surpreendido. Fiquei surpreendido por várias questões. A Benita não dá conta de ser nova, é uma tecedora, ela convidou um homem extraordinário, talvez o maior especialista em tradição oral de Portugal, o professor Paulo Correia, que é uma divindade, mas continua uma divindade, é uma sumidade nesta matéria no mundo. Responsável pela professora Isabel Cardinhos do catálogo de contos de tradição oral portuguesa. Portanto, nós contamos um conto para verem a pessoa que escreveu o prefácio, e o Paulo diz: há 35 versões em Portugal, há 15 no Brasil, há mais 3 em Angola, e é horrível porque a gente às vezes quer contar uma novidade e não tem novidade para lhe dar. Chateia, o Paulo Correia, o professor Paulo Correia, perdemos a capacidade de surpresa. Terceiro ponto, eu acho, e mais ainda neste meio, num festival literário, eu acho que editar um livro tão bonito, esteticamente tão completo, tão bem pensado, no conteúdo, na forma, no repertório, eu, como acho que contar histórias não é uma atividade de semelhante importância, acho que é tão importante como um escritor, como um ilustrador,
Eu acho que é um ato cada vez mais político no sentido de dizer que a tradição oral tem um papel extraordinário a cumprir na educação de públicos, na fomentação e na valorização das comunidades. Eu sou daquelas pessoas que penso que, há bocado estava a falar disto, que há um problema fulcral que a cultura tem que resolver, os agentes culturais. Eles têm que chamar as comunidades, têm que envolvê-las. Quanto menos chamarmos as comunidades para as nossas criações, mais os extremismos e os ignorantes vão continuar a mandar. E acho que um festival literário apresentar um livro desta qualidade tem como matriz a cultura, a tradição oral. Desculpem a expressão, agora eu sou de Beja, é uma bela de uma chapada nas trompas, dada em quem muitas vezes só funciona em círculos e se queixa da não adesão das comunidades. Isto é a valorização de povos, é a valorização das pessoas e é assumir que de facto esta ferramenta que é o conto, quando o Paulo Correia nos diz há 36 contos, deixem-me só explicar que eu já falarei, eu falo muito, mas só para dizer que é das coisas mais bonitas de descobrir enquanto contador de histórias é que isto tiram raiz e deve raiz. A única raiz quando somos contadores de histórias é o mundo. Quando descobrimos que diversos povos no Nepal conta-se a história do velho, do lobo e da cabaça, com uma variante. Como sabem, o Nepal é uma freguesia de óbvios e a gente pensa como é que nós temos se conta a mesma coisa. Como é que as pessoas não continuam a usar a palavra para se aproximar? Como é que judeus e árabes têm o mesmo sentido do humor? O mesmo. No mundo árabe há uma personagem que se chama Nasreddin, muito cómica. No mundo judaico, essa personagem chama-se Boa. Eles não se entendem. Riem, emocionam-se, choram, sentem a intensidade das mesmas narrativas. E então, quando eu digo vou contar um conto português, a carochinha, no Brasil, há variantes da carochinha que nunca mais acabam. E isto ensina-nos, quando andamos neste mundo, e este livro é porque eu digo, é um ato político no bom sentido da afirmação, porque as palavras não têm fronteiras e é os poderes que as criam para usar o domínio sobre os outros. A tradição oral, tem muito orgulho em ser alentejano. Faz lembrar que eu conheci um músico que era saxofonista e era de extrema-direita. Só tocava música do Nat King Cole e do Louis Armstrong, que é de músicos portugueses. E então estava a pensar assim, só tocava música de jazz e dizia assim, mas porque é que tu não tocas o barrinho da madeira e o bailinho de Tavira e o vovó? E eu queria te explicar que até a guitarra portuguesa, tipicamente portuguesa, o tampo é feito de uma madeira, a madeira do lado é vem do Brasil, a de trás vem da África, a do braço vem da Austrália. O instrumento tipicamente português só tem sonoridade, porque é feito no mundo. Os contadores de histórias são feitos de mundo, por isso é que eu acho, e mais ainda no festival literário, isto é uma afirmação e é um ato político. Muito obrigado. Aos contadores de histórias, né? Perguntei quem é você, Jorge? Quero uma resposta rápida. Quem é você, contador de histórias? Como você começou? E eu vou ficar com a minha mão. Sou de Beja, contador de histórias. Muito bem, muito obrigada. Podem dizer, por favor, breve histórico de quem são vocês, garotas, contadoras de histórias. Ou meninas aqui Olá, eu sou Sofia Paulinho. Se calhar não vou alongar tanto quanto o Serafim, porque também falo muito. Mas vou pegar aqui um bocadinho em coisas que o Serafim disse que acho muito importantes para definir aquilo que sou. E aquilo que sou, dentro do trabalho que faço, define a palavra. Daí a importância de tudo o que o Serafim está a dizer. Em todo o meu trabalho, eu tento sempre que a palavra e a comunicação seja a mensagem principal. Eu falo tanto da escrita quanto da ilustração. Porque acho que hoje em dia o que estamos a perder é esta parte da comunicação, do ouvir e do falar com o outro. E por isso, eu defino-me como a palavra, é que define o meu trabalho. Eu comecei com um projeto que se chama Contadeiras de Histórias, só por aí já vimos o incluir a palavra Contadeiras, que é um projeto de artes plásticas que
fez este ano 10 anos. Este projeto surgiu das palavras andarilhas, em Beja, há 10 anos, e começou com estas pequenas bonecas que hoje levou estes contos, que são as contadeiras de histórias. Eu deixei de ser a Sofia Paulino para ser a contadeira de histórias. Muitas das vezes, quando as pessoas nos chamam para fazer as atividades que passam em escolas e em bibliotecas, acabam por pedir e às vezes não têm agenda para conseguir conciliar as coisas. Então dizem, mas manda uma das suas colegas. Não existem mais colegas, sou eu a mãe das contadeiras de histórias. E as contadeiras de histórias, têm 10 anos, entretanto deram origem a livros. O primeiro deles é 2016, que se chama mesmo Contadeiras de Histórias. Esse livro surgiu, além da necessidade que eu tinha, que já o tinha escrito, de ilustrar, surgiu muito por incentivo da Cristina Taclin, que todos nós conhecemos e que é um incentivo para qualquer pessoa. Que conheci em Beja das Andarilhas, mas que encontrei com ela em Montemor, na Festa dos Contos, onde também conheci a Benita, Serafim Esclarecido, de onde é que eu conheço a Festa dos Contos, Montemor, 2018, Carlos Maias. E, portanto, eu tinha, quando tinha a minha banda com as filhas contadeiras de histórias, eu tinha a história escrita e a exposição e oferecia às pessoas. E entretanto, quando a Cristina estava na minha banca, ela perguntou, foste tu que escreveste a história? Eu disse, fui. E já ilustrei. E a resposta dela foi, se olhar para mim, e tens isso pronto para as andarilhas? Eu disse, obviamente, terei pronto para as andarilhas. E foi assim que começou esta minha aventura também na ilustração e na escrita. Portanto, já escrevi um outro livro, Contos ao Vento, vos posso mostrar também um pouco do que são as ilustrações dos Contos ao Vento. O último, que podem ver ali na mesa, é o Palavras Bonitas. E agora surgiu este nosso filho, o Bendito e Louvado Conto Contado. Portanto, quando a Benita veio ter comigo e fez este desafio, eu pensei, isto é uma responsabilidade muito grande. Quando ela começa a falar destes 14 nomes da narração, a pessoa só pode sentir um peso enorme da responsabilidade. Mas, como gosto muito de desafios, achei que, obviamente, vamos alinhar. E se a Benita juntou esta gente é porque isto é bom. Vamos fazer. Ela é o que eu digo, ela é um polo aglutinador de gente boa, acreditem. E foi assim que nós passámos das conversas e o que fazíamos e o que não fazíamos e chegámos a este livro que eu acho que é um resultado famoso. Todas as vozes que aqui estão, além da ilustração e desta capacidade de unir pessoas através da palavra. Não me vou alongar mais, posteriormente falarei um pouco da ilustração e lá atrás não vê, mas tenho colocado aqui à frente alguns dos originais das ilustrações, que depois no final podem passar e ver algo. Sim, Benita. Quem é você? Oi. A gente vai falar mais sobre o livro, com certeza, mas eu queria que as pessoas conhecessem então vocês, né? Um pouquinho de cada um. Boa tarde, agradeço ao Fórum esse convite. Eu nasci em Beja. Pronto, gente, tem esse problema mesmo. Claro que não, eu nasci no Rio de Janeiro, dá para ver pelo sotaque. Então, eu sou uma criatura aí que estou na vida literária, na literatura, há um bocado de anos, sou amiga de um monte de gente aqui em Portugal, um monte de gente no Brasil, faço eventos de leitura, de literatura, escrevo, e o que eu mais gosto de fazer mesmo é isso que vocês falaram, é unir pessoas, é o que eu sempre fiz isso, eu venho do teatro. E sempre trabalhei com grupos de teatro. E o teatro, eu acredito, eu sempre foi teatro de rua. Teatro de rua você precisa muito se ancorar no outro, porque senão nada acontece, né? E aí, o João Siqueira, que eu trabalhei há muitos anos, né, que já faleceu, e ali eu aprendi muito que o coletivo, né, a minha vida tem se pautado por trabalhar com o coletivo, seja na arte. Eu participei também, o grupo que eu participo de contadores de histórias do Brasil chama Morando Betá,
que é uma palavra tupi que significa muitas histórias, uma palavra indígena, e são os 4 contadores. Então eu não acredito no trabalho isolado, por isso que eu gosto do mundo digital também, de trabalhar em redes, porque eu acho que é isso. E acredito sempre que essa união de pessoas é que resulta num projeto efetivamente vitorioso, como eu acredito que seja esse livro. Basicamente é isso, né? Tô lá, meu nome tá Benito Prieto. Qualquer coisa, vocês dão uma pulgada lá, que vocês me acham. Mas assim, é um prazer lembrar que aqui nessa mesa, eles já falaram, mas está lá exatamente isso. A primeira vez que eu vim a Portugal, eu fui trazida pela Cristina Taquerim, que eu conheci quando fui, eu estava na Espanha, na casa de uma outra contadora de histórias, que se chama Ana Garcia Castelhano. Eu estava fazendo uma tese, eu estava estudando lá e tinha ficado na casa dela. Eu sou filha de espanhóis, de galegos. Então, eu fiquei 6 meses lá estudando. E aí, a Ana recebeu um telefonema da Cristina e falou assim, olha, vai ter um evento em Coimbra, que chama o Véu da Noiva. Eu queria que você viesse contar uma história de mulher. Era um Dia Internacional da Mulher em Coimbra. Aí a Ana, que também é uma pessoa super solidária, é uma maravilhosa contadora de histórias, uma das grandes contadoras de histórias do mundo. E aí ela falou, opa, tem aqui uma brasileira, que é minha amiga, que tal se fôssemos 3 idiomas falando, o português de Portugal, o português do Brasil e você com o espanhol? Ela falou, claro. E foi assim que eu fui para assistir, para participar, eu contei a Moça Tecelã, da Marina Colaçante, e contamos dentro de uma igreja. E eu sempre gosto de contar essa história porque era absolutamente lindo. Foi a primeira vez que eu vi a Cristina Taquerim contando. Então a exposição chamava Véu da Noiva, e havia assim uma cauda, um véu enorme, e a Cristina vinha contando em cima desse véu, caminhando. Aquela mulher, né? Agora a Cristina é bem magrinha, né? Mas a Cristina era curtinha, né? Foi linda, né? Então ela andando, aquela moira encantada, eu falei, gente, isso daqui deve ser o céu, né? Essa mulher contando essa minha vida, né? E eu e Ana Garcia Castelhano contamos de um culto. Eu acho que vocês não sabem uma coisa, quem assistiu esse espetáculo foi o José Craveiro. Foi ele que eu conheci também, José Craveiro. E depois a Cristina então me convidou para ir a Beja, e eu conheci esse compadre aí, esse amigo de tantos anos também, Serafim. E como ela disse, no Escola Novo eu conheci o trabalho dela e me apaixonei. Naquela ocasião eu falei, a gente ainda vai fazer uma coisa juntos. Tá, bom, vamos falar um pouquinho sobre o conto em si, né? O conto e a contação. Né? A gente falou um pouco antes aqui sobre isso, que um dos debates importantes aqui de obra do Sufólio foi sobre isso, a importância do conto. Na verdade, na Europa, o conto não é tão valorizado quanto é valorizado na América do Sul, também nos Estados Unidos, na Inglaterra, tem um valor, né, o conto. E aqui não é tanto. E comparamos isso, né? Eu queria até que você falasse aquilo que a gente conversou lá fora, que eu acho interessante de falar. Essa comparação, né? O que nós estávamos a falar há pouco, talvez já não consigamos contextualizar da mesma forma, mas o que nós falávamos é da forma como o conto é encarado, sempre como uma literatura menor. Eu aqui falo um pouco também da qualidade da editora, narrativa, e temos essa noção que a literatura é sempre vista como algo maior. O conto é sempre aquilo que ficou, que o autor não conseguiu escrever mais, muitas das vezes é assim definido e é um erro total. Falando da frase, né, que o conto é uma frase que eles dizem, né, que o conto é feito com a mão esquerda entre um romance e outro, né? Então, não é bem assim, né? A gente sabe que tem contos riquíssimos na literatura brasileira, temos muitos contos, muito livros. Enfim. Falávamos dessa marginalidade, porque muitos dos grandes livros de literatura são baseados em contos, muitos deles da tradição oral. E a tradição oral também é minorada, porque muitas das vezes atribui-se a pessoas sem estudos e sem qualificações. Logo aí retiramos toda a validade. Muito pelo contrário, é daí que vem a riqueza de tudo aquilo que é construído depois.
para vermos o nosso aspecto, nós temos que olhar sempre para trás, a raiz de qualquer coisa, e é assim que se chega a grandes obras. E por isso não podemos tirar este poder do conto e da narração oral. Sim, falando assim, né, dessa história também, de que o conto era uma coisa menor, considerado uma coisa menor, uma coisa da cozinha, uma coisa de mulheres, né? E que depois isso foi sendo mudado, né? Ao longo do tempo foi sendo mudado. Quando eu li o título do livro, que é o que eu já ouvi a gente falar sempre no final, né? De cada votação, eu lembrei de uma frase também que não tem nada a ver, mas tem a ver, que é assim: jogo é jogado, lambari é pescado. A gente tem esse ditado no Brasil, em Minas Gerais, especialmente, que é meu lugar. E eu fiquei pensando assim, o tanto que esse outro ditado tem a ver com isso, sabe? Do fisgar, entende? Então, assim, o conto é contado, mas o lambari é pescado. Eles pescam a gente fica completamente hipnotizado para contar suas histórias. Então, também queria que vocês falassem um pouco sobre a contação do livro. Pois é, eu não utilizo muito, Zezé, o nome como a palavra contação, que é uma coisa que se utiliza muito no Brasil. Eu particularmente eu gosto de chamar de narração oral. Porque para mim tem um peso essa palavra, contação é um peso ruim, sabe? E é uma palavra que efetivamente não existe, como invenção que foi feita lá no Brasil é um parente das invenções, invento que é presidente estranho. Então, então eu uso narração oral. E o que é bacana, isso que você falou, né, que essa narração oral, na verdade, a importância dela, ela existe em todas as sociedades. Todas as sociedades. Antes das pessoas escreverem, né, as sociedades que não tinham grafia, como é que elas podiam dizer para o outro, como é que elas podiam contar o que se passou, contar sobre os animais que existiam, contar sobre os perigos da floresta, contar sobre tudo isso, através da narração de histórias. Então essa arte precede a todas as artes. Por que quando a gente vê, por exemplo, exatamente, precede a escrita, exatamente, precede todas as artes. E precede também o contexto da evolução do próprio ser humano, porque quando você nasce, as primeiras relações que você tem, né, o bebê tem com a mãe, com alguém, às vezes não é a mãe que conta, não é o pai que conta, é uma avó, ou uma tia, ou alguém. Ou seja, a criança começa a entender o mundo a partir da narração, a partir do que é contado. Então e é muito lindo a gente pensar, por exemplo, que pensando, por exemplo, no Brasil, quem é que contava histórias? Eram as amas, eram as africanas, que lá, né, que eram, enfim, a gente sabe, país desigual, aquela coisa toda, e aí você tinha essas africanas que estavam onde? Estavam na cozinha. E ali na cozinha, as crianças ouviam as histórias contadas por essas africanas. Então, muitas das histórias que tem hoje em dia lá no Brasil, na verdade, essa matriz é uma matriz africana. E, posteriormente, também uma matriz indígena, porque aí, obviamente, os povos originários, o nosso povo originário, né, são os indígenas, né? Obviamente, todo mundo que está aqui sabe que a gente não foi descoberto por ninguém, porque todos nós já existíamos. Isso daí foi uma história inventada, né, pra gente, não o achamento do Brasil, porque eles já existiam, o país já existia. Então, é importante, né, a terra dos papagaios era Pindorama, né? Ou seja, e tudo isso que eu estou falando para vocês tem a ver com a tradição oral de um povo. Quando você conversa com, hoje, Zezé tem que fazer uma parte aqui, Zezé publica uma revista que é absolutamente linda, que chama Linguará, uma revista que é mensal, por letras, né? Então ela acabou de lançar a letra I, né? Em ordem alfabética.
E ela mostrou pra gente uma ilustração ali fora, que eu falei, nossa, eu quero uma camiseta disso aí. O que é a ilustração? É uma Mona Lisa com um cocar indígena. É forte, né, quando você pensa nisso, né? É lindo. E o que acontece? Nós temos, muitas vezes, como você falou, a desvalorização dessa literatura oral, que eu gosto de chamar como literatura oral, né? Existem, né, estudos da literatura oral, literatura autoral, não vou entrar no meio dessas questões, mas essa literatura oral, às vezes ela é coisa, são histórias, são causos, mas isso é que fundamenta a imaginação de uma criatura. É por aí, ouvindo as histórias de medo, ouvindo as histórias de amor, ouvindo aquela voz que embala, é que a imaginação vai se formando e a narrativa vai se formando. É assim que se constrói a narrativa. Então veja a importância de um contador de histórias na vida de qualquer pessoa. Rita, até assim, também, aquele livro, né, que a gente debate um pouco sobre, falando sobre, fala-se muito sobre essa importância para as crianças, né, da educação, o quanto é importante isso até nos colégios. A gente não vê tanto isso, né? Reclamei já, essa semana, vou ficar caladinha, mas eu já reclamei muito sobre educação. Sobre a educação. Aliás, hoje é dia dos professores. Mais especificamente sobre exatamente, a valorização do professor, né? E a valorização da metodologia de ensino, desculpa lá, antiga, vamos dizer assim, que deveria estar aí até hoje, que é essa contação de histórias, né? Eu me lembro muito disso no colégio, assim, de escutar isso, de ter que ler, ir lá na frente, fazer jogral, essas coisas todas. Então, isso eu acho que é muito importante. Depois eu vou emendar com a questão do livro, porque eu acho também que isso tem muito a ver, mas essa contação das histórias, das escolas, na verdade. Então, que isso é importante para a criança, porque ela trabalha os sentimentos todos, a angústia, a perda de um pai, de uma mãe, está pelas histórias, para a contação. Elas aliviam muito preocupações, sentimentos, né, dificuldades dela de encarar a vida com um conto, que pode salvar, de repente, uma angústia que ela tem, né, a criança. Acho que é muito bacana isso também. Não, concordo plenamente com você, e acho que é isso mesmo. Quando a gente pensa, por exemplo, João e Maria, né, o que é a história de João e Maria? É uma história terrível, né? Agora, quantas vezes você já viu uma criança se perder em algum lugar e ela ficar totalmente desesperada? E se ela já tem no imaginário dela aquela história, se ela já ouviu, ela pensa, talvez, em algum momento, aquilo dali vai se resolver. Então, ela tem um pouco de tranquilidade para avançar naquele momento difícil que ela está atravessando. Então, na verdade, todas as histórias, elas servem para isso. Elas servem para a gente entender o mundo. E é lindo entender a partir dos olhos dos contadores de histórias, né, Serafim? Então, acho, assim, na verdade, irônico, e acho fantástico que o mundo, eu trabalhei com comunicação e marketing há muitos anos, e que recentemente, isso é de uns 5 anos para trás, ou um pouco mais, a grande diferença hoje das marcas, do marketing das empresas, é storytelling. Então, todos os produtos, todas as empresas procuram pessoas para contar a história de relacionamento com as marcas. Olha só que ironia. Quer falar disso um pouquinho? Só para acrescentar aqui, eu acho que o storytelling em contexto empresarial não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos, porque em contexto empresarial quer-se um objetivo que é motivar as pessoas para produzir mais, para rentabilizar. E eu já fiz algumas coisas dessas, naqueles fins de semana que as empresas chamam, vamos fazer um team building para trabalhar o nosso trademark e alavancar, e tudo com palavras inglesas ridículas. Eu uma vez fiz um espetáculo de stand-up para uma empresa de farmácia, que eu não posso dizer a marca, que é Pfizer.
E aquilo chocou-me, foi um team building para motivar a equipe, e eu atuei no final. Para vocês verem, no final, a letra do hino de Portugal foi mudada pelos objetivos que a empresa tinha traçado para este ano. Queriam faturar 150 milhões e lá estava a letra. E aqui, na letra, e aqui, mão ao peito, e vi aquela gente toda de lágrima ao canto do olho, emocionado. E aquilo acabou pela Pfizer marchar. E eu achei que aquilo, sim, e eu discuti lá com um funcionário não, com um colaborador da empresa, agora inventaram esta, e estávamos a discutir sobre política, tipo, não achava uma ideia dos políticos muito má, e disse, olha, não estou de acordo contigo, depois de ver a pouca vergonha que tu acabaste de fazer. E ele respondeu, é quem me paga. Pronto. Mas para vocês depois há outro verso, só acrescentar um pouco àquilo que a Benita disse. Eu há muitos anos fui à margem sul de Lisboa e nunca me cansarei de contar esta história. À escola básica em 2-3 da Cruz de Pau. E na Cruz de Pau há muitos miúdos de origem africana. Eu digo de origem pela cor da pele, porque há miúdos que já nasceram cá, nem tem aquele sotaque africano a falar português, que é um preconceito que nós temos. Qualquer pessoa de pele negra que fala, está toda bonita, pá, vem cá, para ter olhar. Isso é treta. Estamos a falar de terceiras e quartas gerações que não têm, e que até têm alguma vergonha. Vítimas de discriminação, que é dos avós da Guiné. E na Guiné-Bissau há uma tradição que ainda hoje se mantém. Tem a ver exatamente com a interioridade, os problemas sociais do país, mas depois tem esta coisa, é a tradição oral que manda. Nós muitas vezes falamos de lusofonia e há zonas da Guiné e da Angola onde não se fala português e nem se escreve. Então temos que ter atenção que esta lusofonia é muito vista do país que colonizou e não daqueles que lá estão. Só para dizer isto, na Guiné-Bissau antes de contar um conto para perceberem a ponto que se faz, eu acho que contar histórias humaniza o momento em que fazemos. E o mundo precisa de momentos de humanização. Quanto mais melhores. E eu disse, era. Na Guiné-Bissau, quando se conta um conto, o contador diz, era. E quem quer ouvir a história responde, era certo. Porque é certa a sabedoria do mais velho. Se não responderem, o velho já não conta, sinal que já tem respeitado. É como em Cabo Verde, história, e o público responde, fortuna do céu, amém. Na Guiné-Bissau hoje é muito comum. Mas em Portugal, estas terceiras, quartas gerações, isto já não passou. Tem uma cor de pele negra, mas já não tem, E nunca um aluno tinha respondido, era certo. Naquele dia, eu vou contar para turmas de 5º ano e uma turma de currículo alternativo do 9º, os chamados CEFs, que é costume chamar que são os Serviços de Estrangeiros e Fronteiras. E eu pensei, como é que eu vou, 5º e 9º, matulões, casacos chamando, eles nem tiravam os óculos escuros, e eu quando estou a entalar digo, dói. Ai mãe, quando eu digo era, há uma miúda que me responde, era certo. Atravessou-se um arrepio, foi a primeira e a única até hoje, de origem guineense. E eu digo, quem é que contava histórias? Ela diz, o meu avô. Olho para o lado, a professora bibliotecária começou a chorar. Eu não estava a perceber nada daquilo. E vejo os miúdos, a malta dos óculos escuros, a levantar os óculos, a pô-los na cabeça. E eu ouvi-la. O meu avô ia perguntar que histórias é que contava. Com o mocho, que é uma espécie de coelho nas nossas fábulas, e ela começou a contar histórias a falar. E foi uma sessão muito bonita, que havia aquela sessão com um poema de Eugênio de Andrade, que eles até levaram Eugênio de Andrade pela ventana, e a professora disse, como é que você sabia? Ela diz, a Maura, o nome da rapariga, e essa é uma história da Guiné com uma rapariga que se chama Maura, ou Maura, entre as vogais há um H, eu não sei como, M-A-H-U-R-A. Eu disse, mas como é que eu sabia que a rapariga falava? Mas conversa é essa. Ela não fala com elas no Scaú. A Maura não fala. Eu digo, mas não fala porquê? Porque é uma zona muito complicada, há muitas famílias disfuncionais, pai preso, traficância de droga e ela vítima de abusos sexuais. E eu disse, olha, eu não sei se ela fala ou não, é um ansiolístico. O que ele quis dizer é que isso é coisas da terra dela. E quando ela diz era certo,
ninguém responde isto por acaso. Ela cresceu neste ritual, ela sabe a importância sentimental, afetiva e até simbólica disto. E quando contaram a história do diretor referido, quando contaram a história, ele sabe é isto que eu quero ser por toda a vida. Mais nada. É isto o poder dos contos. É só isto. É humanizar. Realmente, assim, eu só citei, né, que o marketing quer se aproveitar disso. Eu sou totalmente contra palavras em inglês, que ojeriza do anglicismo, e é muito distante disso que você acabou de nos fazer passar, né? É muito emocionante. Essa turma emociona a gente, fisga, como você usou também aí no seu relato. Queria falar agora do livro, né? Belíssimo livro. Como é que vocês conseguiram? Como é que surgiu? Vou só antecipar, para depois deixar sobre o que vocês falaram. Eu tenho as duas versões, Brasil e Portugal. Fiquei duplamente feliz com o conteúdo, obviamente que é espetacular, maravilhoso, contos incríveis. É uma pesquisa maravilhosa, realmente. Grandes autores aqui, né, Benita? Mas você vai falar para nós mais. O que eu fiquei muito feliz Português de Portugal. Todos nós brasileiros entendemos. Foi publicado pela Editora do Brasil do mesmo jeito, sem mudar uma vírgula, e está tudo certo. Então, para mim, que faço uma revista sobre a língua portuguesa, que defendo que a gente não tenha preconceito quando lemos um ou outro de cada país, eu fiquei muito feliz de ver uma edição inédita e de sucesso dos dois países. Obrigada. Agora com vocês, contem aí o livro, como é que foi essa cozedura aqui? Pois então, vou contar rapidamente. Eu estava na maratona da leitura da Sertã, que até a Ana Sofia estava aqui ainda há pouco, a Sofia Marçal, que é ela comigo que faz a maratona de leitura da Sertã, e eu estava lá, então, como contadora de histórias, né? E aí, depois do almoço, eu então fiz o seguinte. Alô? Voltou. Então, aí depois do almoço, nós estávamos conversando, uma série de contadores de histórias, na frente do restaurante, e o Brasil, nesse ano, São Paulo, faz a Bienal do Livro de São Paulo, e o país homenageado foi Portugal. E aí, então, eu tive a ideia, pois a gente podia fazer um livro de contos, com contadores de histórias, contando histórias de contos portugueses. E aí eu conversei com aqueles contadores que estavam ali, falei para eles falaram, legal, que ideia boa, um falava que ideia boa, outro, tá bom, não sei o quê. Então ali surgiu o livro, surgiu na maratona de leitura da Sertã. E aí eu liguei para a Rosana Montealverne, que é a dona da editora Alegria, lá de Belo Horizonte, que é muito amiga minha, e eu contei para ela da história. Ela falou, mas é muito boa essa ideia, vai em frente. E aí então eu comecei, né, a conversar com todos aqueles contadores de histórias que estavam lá, até achar os 14 contadores de histórias, que são referências em Portugal. A gente tem de Portugal inteiro, temos das ilhas também, nós temos representantes da Madeira, temos representantes dos Açores, são todos realmente referências aqui. E aí, tinham que ser inéditos no Brasil. Aí eu falei com a Cristina fez a 4ª capa, porque a Cristina Taquerim já está publicada no Brasil. Então, ela fez a 4ª capa, aí conversei com o Paulo Correia, da Universidade do Algarve, falei, queria tanto que você fizesse um prólogo. Ele falou que você sabe que eu trabalho o conto tradicional português, você me manda para eu ver. Aí eu mandei e falou, você sabe que isso não é conto tradicional. Eu falei, não, eu sei que é conto popular. Ele falou, mas eu faço prólogo, que é muito linda a ideia. Aí fez prólogo, conversei com a Sofia, né? Falei, Sofia, você que tem que fazer a ilustração. Ela topou na hora, e algumas condições eu coloquei no livro. A primeira condição é que tinha que ter capitulares, que eu amo capitulares.
E a segunda condição é que tinha que ter capa dura no Brasil, que é uma coisa muito rara de se fazer livro de capa dura, porque encarece muito livro, né? Capa dura. E a outra condição também tem que ser um livro parecido com os livros que eu tinha na minha infância, que eram os livros um pouco menores, mais bons de manusear. E é exatamente isso. É o livro da minha infância, não é da nossa infância, né? Os livros eram assim. Eu li Monteiro Lobato em livros nesse formato, eu li Agatha Christie em livros nesse formato, eu li Monteiro Lobato com capa dura, né? Era a capa dura que a gente tinha, maravilhosa. E a Rosana Montalver, então, ainda me fez um presente maior, né? Ela falou, quando o livro chegar no Brasil, que ela veio para o lançamento que a gente fez na Feira do Porto, na Feira de Lisboa, você vai ter uma surpresa. E ela fez o livro com tecido, a capa em tecido do livro do Brasil, o que encarece muito também o livro, né, gente? Obviamente, isso foi um presente amiga, né? A primeira edição será foi assim. Então, quem comprar no Brasil a primeira edição será assim. Depois, obviamente, a segunda edição já não será mais dessa maneira. E aí, então, como o André e a Sofia têm a narrativa, o grupo narrativo, e dentro tem um selo, que é o Simons Book, onde eles dedicam a esse tipo de livro, e aí fez o acordo para que se publicasse aqui em Portugal também, para poder ter o ISBN em português, para poder se vender aqui em Portugal. E aí também acho que é muito legal estabelecer uma outra ponte, porque a Sofia vai ser publicada no Brasil, Contadeiras de Histórias. Eu posso falar que me emociono. Essa é a história do livro. O que é que eu posso dizer agora? Então, da minha parte, falar da ilustração e como é que é que tentei passar através da ilustração deste livro. Começo por dizer que a ilustração também é uma forma de contar histórias. Muitas das vezes eu costumo dizer que num livro, num álbum ilustrado, temos o espaço do texto, temos o espaço da ilustração e temos o espaço do leitor. Fazer uma ilustração representativa para mim não faz sentido, porque não estamos a deixar espaço para que o leitor faça a sua própria interpretação. Temos que deixar esse espaço para o leitor. No entanto, fazer a ilustração de um livro com uma ilustração contínua, uma história completa, é muito diferente de fazer um livro de contos, a ilustração para um livro de contos. Porque enquanto que no livro, onde temos a liberdade de trabalhar toda uma história, conseguimos colocar os elementos e temos outra liberdade para criar. Enquanto no conto temos que ter uma ilustração, eu tenho sempre que não seja representativa, tenha elementos que nos possam levar a reter para a história, que seja identificativa dessa maneira. Comecei por brincar com as guardas do livro. Em todas as guardas temos a forma como os nossos narradores terminam os contos, que é o que nos remete para o título do livro. A capa foi escolhida, se nós abrirmos o livro, nós temos uma continuidade. Temos vários elementos dos contos populares e contos tradicionais portugueses. Neste caso, começamos com o lobo, que é sempre um dos animais mais retratados e sempre mal fica. Temos o balão da fala, que nos transporta para esta oralidade. Temos o tempo, representado pelo relógio. E temos a pedra, que é sempre um dos elementos das histórias, muitas das vezes a história da sabedoria das velhas. No entanto, também temos muita natureza. E a natureza aqui é transversal ao meu trabalho, eu uso sempre, mas como representação do mundo rural. A maioria dos contos populares e tradicionais são passados no mundo rural. A cidade surge sempre como um sítio onde se vai fazer qualquer coisa. Vai-se à cidade comprar os bens, vai-se à cidade comprar o gado, vai-se à cidade fazer trocas, deixar o barco, fazer a cava, levar a ovelha e trazer o gado. É sempre este padrão. E foram estes elementos que eu tentei colocar nesta capa. Como a Benita já disse, uma das principais elementos desta ilustração era manter o género de tradição da ilustração tradicional. No entanto, eu quis adicionar sempre alguma modernidade àquilo que é o tradicional. Fiz a ilustração ao lápis de cor e tem a sobreposição das nossas contadeiras de histórias.
são as tais bonecas que eu já falei. Criar aqui também um contraste de cor com lápis, carvão e a cor dá a capacidade das ilustrações. Obviamente, as particulares que a Rita falou, posso também mostrar, um exemplar aqui, são desenhadas a tinta da China e depois tem a nossa bandeira sempre a representar a letra. Além de fazer lembrar os livros antigos com as letras diminutas, realça o texto. O que é que vos posso dizer mais? Vou falar para o Serafim, porque uma das ilustrações do livro, algumas que gostei especialmente de fazer e algumas das ilustrações que mais gostei foram estas da cobra e do touro. Da tua história. Tentei fazer uma representação diferente. Este texto fala sobre a lenda da cidade de Beja, em que temos uma cobra e um touro, em que há aqui uma competição entre eles, mas ao mesmo tempo há ali uma relação de